Série Tecnologias que eu uso para programar Web Apps. Afinal de contas, nós estamos falando de Web Apps ou PWA. E o que é isso? Web Apps ou PWA são sites construídos com HTML, CSS e JavaScript de forma responsiva, que adaptam-se dentro dos diversos dispositivos que nós temos hoje para visualizar esses sites e navegar na internet. Eles precisam necessariamente estar na Play Store ou na Apple Store? Não. Por quê? Porque, na verdade, eles são sites responsivos. Então, o nosso usuário, ele acessa um endereço www que nós colocamos disponível para ele através de um domínio que nós compramos isso na internet e através dos servidores que nós publicamos essas aplicações. E aí tem o seguinte, e a grande vantagem de se executar um web app ou um PWA e de se construir esse tipo de aplicação é que eu tenho apenas um único código rodando nas diversas plataformas. E o que eu preciso para esse código rodar é apenas um navegador. Ou seja, onde existe um navegador de internet, um Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Firefox e tantos outros que nós temos por aí, o nosso web app irá rodar, ou seja, ele pode ser distribuído de forma de multiplataforma na internet. E aí ele tem algumas características interessantes, né? O PWA, ele pode ser também instalado, então muitas das vezes o seu usuário nem vai perceber que ele está dentro de um web app, ele vai entender que ele está dentro de um aplicativo. E esse aplicativo ele vai rodar tanto no desktop, quanto no tablet, quanto também no celular. Então ele pode ser instalado, ele tem visual semelhante a um app e ele é multiplataforma, ou seja, independente se é um iOS, se é um Android ou um Windows, ele estará rodando. Por quê? Porque ele roda dentro de um navegador de internet. Onde tem navegador, seu web app vai rodar. E aí, um web app, da forma como nós programamos, ele é dividido primeiramente naquilo que nós chamamos de front-end. Então aqui é a parte de um developer, de um programador. Então eu programo, por exemplo, o front-end das minhas aplicações, que é a parte que o usuário enxerga dessa aplicação. E aí o cuidado que nós temos que ter é com o visual e também com a experiência do usuário, aquilo que nós chamamos de UX, que é UX, né, do inglês UX, que é User Experience ou experiência de usuário, que é a forma como o usuário se interage com a aplicação, o caminho que ele faz, a sua jornada dentro dessa aplicação. E também com o UI, que é o UI, ou seja, a interface do usuário. Os componentes que eu utilizo, se ele vai selecionar algumas caixinhas de texto ou não, que tipo de informação que ele vai colocar, se ele vai digitar no teclado numérico, se ele vai digitar no teclado alfanumérico, quer dizer, a interface do usuário que eu vou usar para construir a minha aplicação. Tudo isso fica na parte do front-end. Acontece que o front-end sozinho, ele não roda uma aplicação, porque ele não tem toda a lógica nem toda a estrutura. E aí a gente tem um outro cara aqui chamado de back-end, que também é construído por um developer, por um programador. Então, o que é o back-end? Back-end é onde fica a lógica da programação, ou seja, a estrutura do meu código, a lógica, o core do código, ele fica no back-end. Ele se comunica com o banco de dados, recebe as informações do front-end, processa essas informações, grava, extrai informações desses bancos de dados e envia e recebe esses dados para o front-end. E para a aplicação rodar, ou seja, tanto a parte do front-end quanto a parte do back-end, ela vai precisar de uma estrutura. E aí quem realiza esse trabalho é o Operations, que aí na verdade nós temos na internet muito o termo DevOps. O que é o DevOps? É o cara que cuida tanto da parte de Dev quanto da parte de Ops. Ele entende de todo esse ecossistema aí. O Operations são os servidores, né, que são responsáveis por essa aplicação rodar e permanecer ativa na internet. Não dá problema, ficar disponível para o seu usuário o tempo que ele precisar e a carga. Se eu tenho muitos usuários, o DevOps é o responsável por analisar esse fluxo e aumentar ou diminuir a carga de trabalho dos servidores. Quais aplicações práticas que eu posso fazer, por exemplo, com os web apps, com os PWAs? Por exemplo, eu posso fazer um e-mail, né, um web e-mail, por exemplo, eu posso construir com um PWA. Ele vai acessar um endereço de e-mail e vai ver todas as suas caixas. A gente consegue fazer isso com PWA, com web apps.
Entrega e rastreio, por exemplo, coloquei um pedido, despachei esse pedido e alguém vai lá no celular, entrar e dar baixa que entregou, por exemplo, a mercadoria dentro da sua casa. Inclusive, coletar a localização daquele momento que ele está fazendo aquela entrega. Por quê? Porque o navegador permite que eu realize o GPS, né, do dispositivo. Então, tudo aquilo que o navegador tem permissão para rodar no dispositivo, o meu PWA, o meu web app recebe e consegue processar dentro do meu programa. Por exemplo, transmissão de vídeos. Entra dentro do seu web app e assiste vídeo, assiste aula. O próprio aplicativo da Flick é todo desenvolvido com essa tecnologia e nossos alunos utilizam em larga escala para assistir às suas aulas, nas suas casas, né, no trânsito, no trabalho, aonde ele estiver ali. Por exemplo, está dentro de um carro, alguém está dirigindo, obviamente, e ele pode pegar seu tablet e assistir sua aula, e isso é construído com web apps. Basta ter a conexão da internet naquele momento ali. Também sites de pedidos, sites de ERPs, né, que são os programas de gerenciamento de empresas que são em larga escala e provavelmente contemplam a empresa toda, estoque, faturamento, contas a pagar, contas a receber, contábil, departamento pessoal. Todos esses programas que englobam essas empresas e desenvolvem esses sistemas, elas podem utilizar dos benefícios dos web apps, e um web app é perfeitamente possível de dar conta desse recado. Também softwares comerciais que nós vemos aí, por exemplo, atendimento de loja, frente de caixa, tudo isso a gente consegue fazer. Por quê? Porque ao invés de eu rodar um web app na internet, eu posso rodar ele nos servidores locais daquela companhia, e aí isso vai estar transparente para aquele usuário e numa velocidade compatível que ele precisa para rodar. Não necessariamente ele tem que estar disponível apenas em cloud, servidores, internet e assim por diante. E aí nós temos uma sopa de letrinhas para desenvolvimento de web apps de PWAs, que seria JavaScript, HTML, CSS, responsável aí pela entrega do meu front-end. Também eu tenho o Votify, que ele faz o quê? Ele gerencia o meu aplicativo no lado do cliente e entrega uma visualização bacana. O Votify, você pode substituir ele, por exemplo, pelo React, e aí você também precisa de uma biblioteca de UI, que é User Interface, para você colocar uma interface bacana para o seu usuário. Node.js, ele roda do lado servidor, e aí o Node.js, ele é responsável pela estrutura, então ele fica no back-end da aplicação. GraphQL é o cara que responsável por receber e transmitir as informações em dados estruturados. A gente extrai de um banco de dados uma informação estruturada e transmitimos ela por GraphQL. Também pode ser substituído por uma tecnologia de RESTful, que também é uma opção para a gente desenhar um código desse. MySQL, um exemplo de banco de dados, pode ser SQL Server, Oracle, Firebase e tantos outros que nós temos disponível no mercado. Não importa, porque ele fala com tudo isso. TypeORM é outra sopa de letrinhas, né? Outra sigla que nós temos também, que ele é o responsável por entender, né, de codificar a nossa aplicação e conversar com o banco. Então, ele é um ORM, é um objeto que eu converso com o banco de dados através do TypeORM. Além dessa sopa de letrinhas iniciais que está aí na sua tela, nós temos muitas outras. Aqui é o inicial. E eu vou explicar cada uma delas e as tecnologias que você precisa saber para você desenvolver o seu web app. Inclusive, você vai ter uma trilha de aprendizagem, que é um roteiro para você começar a aprender as principais bibliotecas dentro do ambiente de JavaScript, Node, etc., para você desenvolver seus web apps e as possibilidades que você tem de você construir as suas aplicações. Você gostou desse vídeo, gostou desse código, gostou dessa introdução? Quero que você comente, quero que você me dê dicas e sugestões de conteúdo que você quer saber e as suas curiosidades a respeito desse mundo de web apps. Esta série é para você que está começando, tem interesse em se profissionalizar como programador ou conhecer mais de tecnologia ou as possibilidades que o web app tem para oferecer para você no desenvolvimento das suas aplicações. Até a nossa próxima publicação. Até lá!